Olá, amigos. Estou fazendo uma série de vídeos acerca da Reforma Protestante. Isso porque no dia 31 de outubro nós vamos comemorar 500 anos desta reforma. É uma data importante para nós e eu quero convidar você que é evangélico, no dia 31, é uma terça-feira, levantar uma oração ao nosso Deus de ação de graças por aquilo que Deus fez dentro da história. Se somos hoje evangélicos aqui no Brasil, isso se deve à reforma que aconteceu no século XVI. E isso é importante para as nossas vidas, para a nossa fé, para como entendemos nossa salvação, para como entendemos Jesus Cristo, como entendemos tudo que as Escrituras nos dizem. Eu já falei acerca do primeiro pilar, que é somente a fé. Ou seja, nós somos salvos apenas pela fé em Jesus Cristo, independentemente das boas obras, independentemente se somos boas pessoas ou não. Já falei também sobre o segundo pilar, somente a graça. Ou seja, a graça de Deus é que nos salva e ela vem a nós não por causa de nossos méritos. Ela vem a nós por causa da bondade de Deus. E a graça de Deus só se tornou possível para nós porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Toda a salvação é a salvação de Deus. É Ele quem a fez na cruz de Cristo, na sua ressurreição, e é Ele quem a dá para nós. Somos salvos apenas pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Hoje eu quero falar sobre um terceiro pilar da Reforma Protestante, ou aquilo que a gente chama terceira sola, que é a sola scriptura. É o termo latino que significa somente a Escritura. Nós que somos protestantes, no Brasil aqui evangélicos, nós viemos da Igreja Católica Romana. Martinho Lutero, quando começou a reforma, era um monge que cuidava de uma paróquia, a paróquia de Wittenberg, na Alemanha. E tudo o que nós temos do nosso ensino, ela veio da Igreja Católica. Por exemplo, Deus Criador, a Trindade, a divindade de Jesus Cristo e a sua humanidade. Nós recebemos de lá a doutrina da igreja, nós recebemos a doutrina do céu e do inferno. Então, praticamente quase todas as nossas doutrinas nós recebemos da Igreja Católica. Mas divergimos, e aí por isso ocorreu a Reforma Protestante, divergimos em alguns pontos desta doutrina de uma forma muito grande. Em que divergimos? Exatamente nestes 5 pilares da Reforma Protestante. E é aí que há a divisão. Quando falamos das Escrituras Sagradas, nós também falamos de uma diferença muito grande, muito forte de doutrina em relação às Escrituras. Então, permita-me primeiro dizer a concepção católica romana acerca das Escrituras. Quando eu falo de Escrituras, estou falando da Bíblia. Se eu usar Escrituras ou Bíblia, é a mesma coisa. Então, o que pensa a Igreja Católica Romana acerca das Escrituras Sagradas? A Igreja entende que foi ela quem produziu o Novo Testamento. Obviamente, o Antigo Testamento foi escrito no meio do povo judeu, mas o Novo Testamento, que nos fala acerca de Jesus Cristo, foi escrito por pessoas como os apóstolos Paulo, Pedro, João, Marcos, Lucas, Mateus e outros. A Igreja Católica entende que, porque estes homens que eram parte da Igreja escreveram a Bíblia, então a Bíblia é uma produção da Igreja.
ou seja, a igreja escreveu a Escritura. Por conta disso, a igreja entende que a Bíblia está subordinada ao magistério da igreja, ou seja, a igreja que a escreveu é que tem o direito de interpretá-la. E essa interpretação das Escrituras é feita pelo magistério da igreja. Que magistério é esse? São os bispos unidos, ligados ao Papa. Então, este é o magistério que interpreta a Bíblia para a igreja. Então, a ideia é, a igreja escreveu a Escritura através desses homens santos, homens escritores, e a igreja que interpreta para o fiel o que diz a Escritura Sagrada. Agora, como a igreja não fez apenas a Bíblia, ela tem também uma série de escritos historicamente feitos acerca da Bíblia, interpretando a Bíblia, dando sentido àquilo que a Bíblia diz. Isso é chamado de tradição da igreja. Então, na tradição, você tem muitos assuntos que o magistério da igreja considera verdadeiros, considera também como uma revelação de Deus, uma forma de Deus também falar a seu povo. Então, a Igreja Católica, ela tem a Bíblia e ela tem a tradição da igreja, formada por muitos séculos a partir das Escrituras. Assim, a Igreja Católica tanto fará mão, usará a Bíblia, quanto usará também a tradição para propor seus dogmas, para fazer seus dogmas e interpretá-los, ensiná-los a seus fiéis. Portanto, dentro da visão católica, não cabe ao fiel a interpretação das Escrituras. Ele tem que ou ler as Escrituras, ouvir a interpretação que a igreja dá, crer nessa interpretação e então obedecer ao que está sendo dito pela igreja. A Reforma Protestante divergiu muito, totalmente dessa visão. Em que sentido? O protestantismo entendeu que a Escritura Sagrada, a Bíblia, foi produzida pelo Espírito Santo. É o Espírito o autor da Bíblia. Portanto, Deus é o autor final da Bíblia. Deus usou homens que, obviamente, faziam parte da igreja. Paulo, Pedro, Marcos, Lucas, etc. Deus usou esses homens. Mas o fato de que Deus usa esses homens que fazem parte da igreja não significa que a Bíblia seja uma produção da igreja. A Bíblia é uma produção de Deus para nós. Então, o protestantismo rejeitou a ideia de que a Bíblia tenha que ser interpretada por um grupo seleto de pessoas. A Bíblia é a palavra de Deus para todo homem, e todo homem deve ler. Outra coisa, o protestantismo desde cedo entendeu que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a tradição que procura explicar a Bíblia, a tradição dos homens, não. Essa não é palavra de Deus. Somente a Escritura é a palavra de Deus. Somente os livros canônicos são a palavra do Senhor para nós. O movimento protestante também entende que este livro, a Bíblia, é capaz de ensinar ao homem o caminho da salvação e é capaz de transformar a vida do homem quando usada pelo Espírito Santo de Deus. E desta forma, cada homem deve ler a Bíblia, estudar as Escrituras e delas obter o ensinamento para a sua fé, para a sua maneira de viver, através da Bíblia. E este é
para nós o desejo de Deus. Assim, nós insistimos em que a Bíblia deve ser lida, que você leia as Escrituras, porque Deus fala a você através das Escrituras pelo Espírito Santo. Vamos, nesse nosso vídeo, então, ver duas coisas. Primeiro, que a Bíblia, então somente ela, é a palavra de Deus para nós, revelada para nós. E em segundo lugar, vamos ver que este livro fala aos nossos corações, quando usados pelo nosso Deus. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus. O primeiro texto que eu trago aqui para vocês é João, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Essas são palavras do Senhor Jesus durante a sua vida terrena, antes da sua morte. O que ele disse? Que depois que ele morresse e voltasse para o céu, que o Pai, ele intercederia ao Pai e eles enviariam o Espírito Santo, que seria o nosso conselheiro, o nosso ajudador aqui. O que é que o Espírito Santo faria? O Espírito Santo ensinaria os seus discípulos, os seus apóstolos, tudo aquilo que ele tinha falado. Eles tinham vivido com Jesus, mas o Espírito Santo os orientaria. E o Espírito Santo os levaria não somente a testemunhar daquilo que Jesus fez e falou, como também a escrever aquilo que aconteceu com Jesus. Porque se ficasse apenas na palavra, isso talvez se perdesse. Mas, quando está escrito, isso fica para sempre, como foi o caso da Bíblia, que foi escrita no primeiro século e vem até nós, século 21, e suas palavras são a luz para a nossa vida. Portanto, Jesus disse que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas aos seus apóstolos. O segundo texto que gostaria de ler com vocês é o texto, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Esse texto do apóstolo Pedro nos diz o seguinte: Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O texto aqui nos diz que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, ou seja, veio de homens apenas. Mas a profecia não teve origem humana. Veja bem, quem escreveu a Bíblia? Homens. Paulo, Pedro, Marcos, todos eles. Agora, o que o texto está dizendo? Está dizendo que não veio destes homens. Estes homens foram o canal de Deus, os escritores que Deus usou para escrever, porque o texto diz claramente que estes homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Veja, a Bíblia foi escrita por homens, mas os homens falaram da parte de Deus. Impelidos, quem os levou a escrever, quem os orientou nas palavras a serem usadas? O Espírito Santo de Deus, que é Deus. Portanto, a Bíblia, embora escrita por homens, não tem como autor esses homens, tem como autor o próprio Deus. A Bíblia é um livro escrito para nós da parte de Deus. Por isso, devemos ler este livro. O segundo texto que eu gostaria de ler com vocês é 2 Timóteo, capítulo 3,
versículos 15 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17. O texto diz assim: porque desde criança, Paulo falando a Timóteo, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que o texto diz? Primeiro, que as sagradas letras, ou a Bíblia, são capazes de nos tornar sábio para a salvação, presta atenção, pela fé em Jesus Cristo. Então veja bem, é a Bíblia que nos ensina acerca de nossa salvação, como somos salvos. Não é a igreja, é a Bíblia quem nos ensina. E esta salvação que a Bíblia nos dá, ela vem a nós pela fé no Senhor Jesus Cristo. É a Bíblia quem vai falar disso. E aí Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada no texto grego significa soprada por Deus. É o sopro de Deus do que Ele quer dizer nestes homens, de tal forma que os escritos que eles produziram, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, são a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia é o texto inspirado, autorizado de Deus para nos falar do seu amor e da sua graça. A Bíblia, portanto, não precisa ser referendada por ninguém. A Bíblia, por si só, é a palavra de Deus inspirada para nós. Tudo o que ela fala é a verdade de Deus para mim e para você. Ela deve ser ouvida, ela deve ser entendida, ela deve ser tomada para nós. Portanto, observa que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Ela, por si só, é a revelação de Deus para nós. E porque a Bíblia, e só esse livro, não outro, só esse livro é a palavra de Deus para nós. Eu quero aqui citar um texto, uma palavra do Senhor Jesus acerca das Escrituras. Jesus diz assim em João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Veja, Jesus falando para nós, o que ele diz? Examinais as Escrituras, ou seja, a Bíblia, porque vocês julgam ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna. E são elas, as Escrituras, a Bíblia, que dão testemunho de mim. Então veja bem, nós não usamos a Bíblia pela Bíblia, só porque tem esse nome, Bíblia, Escritura Sagrada. Não! A Bíblia é importante para nós, como revelação, preste atenção, porque é o único livro que nos fala acerca de Jesus Cristo. Não existe outro. É o único livro. Ali estão as palavras dos apóstolos que conviveram com Jesus. Sim, a Bíblia é um livro apostólico. A Bíblia é um livro que vem de gente que Jesus escolheu para representá-lo. Portanto, devemos examinar as Escrituras porque são elas que testificam de Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia é tão importante para nós. Agora, será que a Bíblia... Bom, já vimos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra inspirada, autorizada de Deus. Ela não precisa de mais nada para se referenciar, para se propor a nós. Ela própria é a palavra de Deus. A questão é a seguinte: então, a Bíblia pode nos falar de Deus para nós? Vamos ver alguns textos das Escrituras. O primeiro texto que eu quero chamar a sua atenção é uma palavra de Jesus
quando ele estava sendo tentado pelo diabo. Em determinado momento, Jesus diz assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus diz assim, está escrito. Então veja, a referência de Jesus é sempre a Bíblia. Naquela época, óbvio, só havia o Antigo Testamento, mas essa era a referência de Jesus. Está escrito, nem só de pão vive o homem, o pão é importante, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Deus fala. Deus tem boca para falar, óbvio, no sentido analógico, de comparação. Deus fala. E onde estão suas palavras? Nas Escrituras. Porque Jesus disse, está escrito. E aí cita um texto do Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio. Portanto, a Escritura, segundo Jesus, é a palavra de Deus para mim e para você. É uma palavra que abençoa, é uma palavra que salva, é uma palavra que nos ajuda a viver. O segundo texto que quero ler para vocês é um texto do Antigo Testamento, Isaías, capítulo 55, versículo 11, que diz assim: assim também ocorre com a palavra que sair da minha boca. Isso quem está dizendo é Deus, Jeová. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Deus está dizendo o seguinte: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que eu quero que ela faça. Meus amigos, a palavra de Deus, a Bíblia, tem poder para fazer o que Deus deseja. A palavra de Deus é poderosa. Ela faz o que Deus quer. Não é à toa que, em todo o tempo do Antigo Testamento com o povo de Israel, e agora, 21 séculos de igreja, a palavra tem falado, transformado, mostrado Cristo para milhões, bilhões de pessoas. Sim, a palavra de Deus faz o que ela quer, a palavra transforma. Basta que ela seja anunciada, basta que ela seja lida, basta que ela seja pregada. Outro texto que eu quero ler com vocês encontra-se em Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Veja bem, a fé vem porque eu ouço a mensagem. Quando é que cremos em Jesus? Quando ouvimos o Evangelho acerca dele, de que ele veio aqui nesse mundo para nos salvar, de que ele morreu na cruz por nós, de que ele ressuscitou e de que ele voltou, está assentado à direita do Pai. Isso são coisas que a Bíblia diz. Quando eu ouço esta palavra, quando eu creio, quando eu acredito que ela é verdadeira, então, em mim nasce a fé. Eu creio. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quem salva você não são doutrinas de uma igreja, não são dogmas, não é o pensamento dos teólogos. Quem salva você é ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as boas notícias acerca do que Cristo fez por nós. E isso nós encontramos apenas na Bíblia e em nenhum outro lugar. Por isso, a Bíblia transforma nossa vida. Quero ler com você um último texto, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 7 a 16. 1 Coríntios 2, 7 a 16. O apóstolo Paulo diz assim: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Paulo está falando aqui do Evangelho de Jesus, que estava escondido no passado, mas que quando Jesus veio, se tornou claro. Aí Paulo diz: nenhum dos poderosos desta era o entendeu,
pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Os poderosos desse mundo, os homens desse mundo, não entenderam o Evangelho, não entenderam a vinda de Jesus a esse mundo, porque se tivessem entendido, não teriam crucificado a Jesus. Os homens crucificaram a Jesus porque não entenderam nada do que ele veio fazer aqui, da sua missão e daquilo que ele disse. Agora, veja, esses são os poderosos desse mundo. Veja agora em relação a outras pessoas. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Ou seja, o que os homens naturalmente não entenderam, Deus revelou a nós através do Espírito Santo. Então, quem são esses nós? Os cristãos, aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador pessoal. Estes são nós aqui. Então, a nós, Deus revelou as verdades acerca de Jesus Cristo crucificado por meio do Espírito Santo. Então, como é que Deus se revela a cada um de nós? Quando, através da ação do Espírito Santo, nós ouvimos ou lemos acerca do Evangelho que está na Bíblia e cremos em Jesus. Aí sim, Deus nos revela sua verdade e Deus nos dá a vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo. Continuando o texto. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O Espírito Santo. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. O Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus. Aí, continuando. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, nós que recebemos a Cristo, recebemos o Espírito Santo, não o Espírito do mundo. Por isso podemos entender as coisas de Deus. É pelo Espírito que nós somos salvos. Aí diz Paulo, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais com verdades espirituais. Delas também falamos com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Que palavras são essas que Paulo fala aqui? São as palavras do Evangelho de Jesus Cristo, são as palavras da Bíblia. Deus se revela através de palavras. O Espírito Santo usa essas palavras e nos transforma. Terminando o texto. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Quem não tem o Espírito Santo não consegue entender aquilo que a Bíblia fala, no que é de mais precioso da mensagem. É preciso que o Espírito Santo abra nosso coração, abra nosso entendimento, para que entendamos aquilo que Deus nos fala. Mas, quando o Espírito faz isso, nós entendemos a palavra, nós entendemos a revelação de Deus, nós percebemos quem é Deus, quem é Jesus e quem somos nós. E Deus nos abençoa através disso. Portanto, reafirmamos este conceito, este pilar protestante que diz somente a Escritura. Sim, só a Bíblia nos fala acerca de Cristo. Só a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Só a Bíblia nos mostra o caminho da salvação. E o Espírito Santo, usando a Bíblia, que Ele
da qual Ele é o autor, Ele fará a grande transformação em nossas vidas, de nos fazer salvos pela graça de Deus e pela fé no Senhor Jesus Cristo. Sola Escritura, somente a Bíblia. E aí eu faço um convite a você. Com certeza você deve ter uma Bíblia em sua casa ou no celular. Leia a Bíblia. Quando você abrir este livro, que é a Bíblia, diga a Deus: Senhor, me ensina, fala comigo, que o teu Espírito abra meu coração, para que eu entenda aquilo que estou lendo. E eu não tenho dúvida nenhuma, quando você lê a Bíblia com esse desejo e esse propósito, Deus fará mudanças em sua vida. Deus lhe apresentará Jesus. Você crerá em Jesus e será salvo. Leia a Bíblia. Não deixe na gaveta. Leia. A Bíblia é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas. Que Deus abençoe você grandemente.